fechar os seus olhos, se assim permitirem, se acomodar bem na cadeira e procurar de uma forma serena e tranquila visualizar a figura serena e tranquila de Jesus de Nazaré, o nosso Rabi da Galileia. Iniciar dizendo a Ti, ó Jesus, quanto somos gratos pela oportunidade que nos dá, do quanto somos gratos pelo dom da vida, pelo conhecimento, pela moral cristã e pelo amor que já conseguimos galgar e inserir pouco a pouco em nosso dia a dia, em nossos corações. Somos gratos, Jesus, por nos ensinar a perdoar, por nos ensinar a caridade verdadeira e nos mostrar a forma correta e verdadeira de amar sinceramente. Que nesta manhã de domingo, Mestre amado, todos nós, presentes e ausentes, possamos ser envolvidos com as energias curadoras, luminosas e benfeitoras do Teu santo olhar e do Teu mais puro amor. E que assim, uníssonos num só sentimento de amor, de caridade e paz, possamos dar continuidade às nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Então convido o nosso irmão Chico para ler um minuto de sabedoria para dar a abertura dos trabalhos. Meu bom dia a todos. Não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater a sua porta, se a calúnia o ferir, ergue a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu volta a brilhar. Siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dar continuidade aos trabalhos, lendo uma parte do Evangelho. Desta feita no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Com o subitem, fazer o bem sem ostentação, que diz: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Assim registrou o nosso irmão Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 4. E prossegue. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estais curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhes disse: Guardai-vos de muito falar disto a alguém.
Mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Novamente registrou Mateus desta feita no capítulo 8, nos versículos de 1 a 4. E prossegue: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer abstenção da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Graças a Deus. Para não tomar muito tempo, eu já convido a nossa irmã Itaiana para dar início aos trabalhos desta manhã, rogando a Jesus e a equipe aqui presente lhe iluminar e lhe inspirar, para que sejam feitas as palavras do Cristo e não as suas. Graças a Deus. Bom dia a todos. Estar aqui sempre será um motivo de muita alegria para mim, porque essa é uma casa espírita na qual eu me sinto muito acolhida, me sinto fazendo parte dela já há um pouco mais de um ano. E sempre que eu recebo o convite para vir para cá, mesmo em meio a tantas turbulências que a gente tem na vida cotidiana, né, no ambiente de trabalho, a gente nunca diz um não, né, seu Chico, porque a gente sabe da nossa responsabilidade enquanto trabalhador do Cristo. Na manhã de hoje, nós faremos uma reflexão e o tema é um tanto quanto desconhecido para muitos. O evangelho que foi escolhido, o trecho do evangelho que foi escolhido hoje, ele foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida. Quando Chico Xavier faz essa psicografia através e orientado pelo Espírito Emmanuel. Nessa ocasião, Jesus já havia sido crucificado. E após 3 dias veio e se materializou diante de Maria de Magdala, a mulher conhecida por todos nós como a mulher assediada, obsediada pelos 7 demônios, trazendo e fazendo dessa mulher a portadora da notícia de que a morte não existe, tornando esta mulher, né, fazendo com que essa mulher levasse essa notícia para os demais. Em um segundo momento, Jesus se faz presente a todos os apóstolos, se fazendo ver, se fazendo tocar, uma prova constante de que havia perdoado aqueles que o traíram, aqueles que o abandonaram, que o negaram, levando e orientando, apesar dos pesares, a todos aqueles que ele amava. A reflexão da noite de hoje se dá na terceira aparição do Cristo, quando aqueles homens, os discípulos, resolveram pescar no mar de Tiberíades. E estando lá durante toda a noite, nada pescaram. Avistaram um homem na praia que perguntavam se eles tinham o que comer. E eles logo responderam que não, porque não haviam pescado nenhum peixe aquela noite. E são orientados a jogarem a rede novamente, pela última vez, do lado direito do barco. Assim fazem. E naquele momento acontece algo extraordinário. A rede
toda preenchida por peixes. Eram tantos peixes que transbordavam as redes. João, o apóstolo amado, olha novamente para aquele homem na praia e reconhece. E grita: é o Cristo, é o Messias, é Jesus. Pedro, que estava de costas, ao olhar, tem a confirmação. De fato era o Cristo. Ele, na ânsia de reencontrar com o Mestre, lança o seu corpo no mar e vai a nado até Jesus, que estava na praia. Os demais vêm no barco, trazendo toda a pesca daquele momento. Jesus já os aguardava, com peixes e pão, e todos se confraternizavam, comiam. Jesus, naquele momento, se materializava para aqueles apóstolos e conversava com ele, dava as orientações necessárias. E em um momento específico, ele tem uma conversa mais intimista com o apóstolo Simão Pedro. Simão era orientado pelo Cristo sobre as dificuldades que todos eles enfrentariam. Era orientado por Jesus naquele momento, porque Jesus havia escolhido Simão Pedro para ser a pedra angular da sua igreja. E Jesus faz 3 perguntas a João, a Pedro naquele dia, que todos nós já ouvimos falar dessas perguntas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E ele volta a perguntar a mesma coisa: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele volta a responder: sim, Senhor, eu te amo. Só que pela 3ª vez Jesus faz a mesma pergunta, o que entristece Pedro, porque ele sabia das dificuldades que enfrentaria, sabia do peso da sua missão. E naquele momento Jesus faz novamente aquela pergunta: será que Jesus cuidava do seu amor? E Jesus volta pela 3ª vez a perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus orienta: então apacenta as minhas ovelhas. Ser a âncora, ser a bússola, ser o ombro amigo, ser o coração que compreende, ser o coração que ampara, que alivia as dores. Apacenta as minhas ovelhas. Seja você materializado aquilo que agora eu não posso mais ser, apesar de estar espiritualmente com todos, sem abandonar ninguém. Essa era a missão de Pedro, era a tarefa que Jesus o designava. Mas diante daquela situação, mesmo diante de todas as orientações, Pedro olha para trás e vê João, o evangelista, e faz uma pergunta a Jesus: mas Senhor, eu sei da minha missão, mas enquanto a ele, enquanto a João, porque a minha missão é essa e a de João um tanto mais amena? E a resposta de Jesus será a base da nossa reflexão na manhã de hoje. Jesus responde a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa aqui? Segue-me tu. E essa reflexão é uma reflexão bastante profunda, porque todos nós ainda estamos muito preocupados com a tarefa do outro, com aquilo que o outro tem para oferecer, o que ele está oferecendo, e a gente está esquecendo da nossa tarefa, da nossa missão. E Jesus, é claro, ele orienta a Pedro não só na sua missão, mas naquele momento ele orienta e diz que cada um de nós tem um trabalho diferente na seara do Cristo. E que essa missão é individual, é intransferível. A gente não pode fazer o que é trabalho do outro. A gente tem que fazer aquilo que nós somos capacitados ou que nós somos designados a realizar. Uma visão bem amorosa, é como se Jesus dissesse assim:
cuida da tua tarefa, faz o teu bem feito, não te preocupa com o outro. E não é uma situação de desprezo, não. É entendendo que o outro tem o livre-arbítrio de fazer as escolhas dele, de traçar o destino dele, de seguir o caminho como ele desejou seguir. Porque a espiritualidade, ela não é invasiva com nenhum de nós. Então, quando a gente perde muita energia preocupado com o outro, a gente às vezes acaba não fazendo aquilo que de fato é nossa obrigação, aquilo que de fato nós nos comprometemos a fazer. Emmanuel, ele já vai aprofundar essa experiência, né, essa reflexão, porque ele vai, no trecho do livro, né, fazer e refletir de forma mais profunda sobre esse versículo do Evangelho. E ele nos diz assim: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. E eu fiz questão de colocar a palavra altamente em vermelho, porque isso não significa que a gente não vá se preocupar com o outro. Quem é o pai e a mãe que não se preocupa com a educação do filho, com as escolhas do filho? Né? Quem é o amigo que ama, que não se preocupa quando o outro amigo acaba desviando o caminho? Todos nós nos preocupamos, mas altamente preocupado é que vai fazer a diferença, porque quando a gente fica altamente preocupado, a gente esquece de fazer aquilo que nos cabe. A gente direciona todas as nossas energias para o outro, e a gente não pode esquecer de si mesmo. E é lógico, eu venho conversando isso com os amigos na vinda para cá, e quando a gente tem um trabalho espiritual, principalmente no que diz respeito ao Evangelho, né, que aqui a gente é uma casa espírita, e a gente tem trabalhos em comuns, né, em prol do desenvolvimento, em prol da mensagem, em prol do auxílio, quando a gente percebe que um ou outro da nossa família espiritual, do nosso trabalho espiritual está se desviando, é a nossa obrigação ir até essa pessoa e conversar com ela, acolher, saber o que está acontecendo, tentar ajudar naquilo que é possível. Mas nós não podemos impor as coisas, porque ela tem um livre-arbítrio tanto quanto eu tenho, ela tem o poder de escolha. A gente não pode ficar altamente preocupado com ele e esquecer de fazer a nossa tarefa. Para que eu pudesse estar aqui hoje, eu sei que um grupo de pessoas se movimentaram para estar aqui, para que eu pudesse estar aqui. Seu Chico, o convite, o Iuro já preocupado desde ontem, porque não estava com o computador. E todo um grupo de pessoas que fazem a vibração, que rezam para que tudo dê certo, e até vocês que estão aqui presentes. E é lógico que quando o trabalho de um interfere no outro, é ruim, é prejudicial. E a gente precisa ir nesses pontos. Mas já pensou se eu acabo por me deixar ficar altamente preocupado se o Uri vai ter ou não o computador, né? Se vai ter ou não plateia para eu fazer a palestra e esqueço de estudar? Não seria complicado eu estar altamente preocupado com outras questões e esquecer de fazer a minha parte? Quando a gente está no trabalho, a gente sabe das interferências. E são muitas. Essa semana eu treinei a paciência mais do que... Eu acho que hoje ela está falando sobre paciência novamente. A gente sabe das interferências, de atraso, de tudo, para que a gente não consiga realizar. Por isso que é importante a gente estar focado na nossa tarefa, sem nos deixar nos desviar do pensamento, as ações, para que a gente possa conseguir realizar da melhor forma que a gente pode. Porque tem coisas que, infelizmente, é o que a gente consegue naquele momento, diante daquelas situações, é o que a gente consegue dar. E em se tratando, isso assim, falando de uma forma macro, né? Falando da casa espírita, falando até do nosso lar, se a gente for levar em consideração o nosso seio familiar, o nosso ambiente de trabalho, porque às vezes a gente fica preocupado que o outro não imprimiu um documento na empresa e está prejudicando o meu trabalho. É preciso conversar, né? Mas tem aquele na empresa que fica pastorando os erros do outro, não faz a sua tarefa e só leva o erro dos outros para o chefe.
Não é assim? E a gente fica assim, fulano é o fofoqueiro na empresa. Fulano nem faz o dele e nem deixa ninguém fazer. Existe isso em todo lugar, não é só na casa espírita, não é só no nosso ambiente familiar, não é em todo canto. Né? E a gente precisa ter essa compreensão, precisa botar o ponto no i, botar os limites, conversar, para dentro dessa conversa a gente conseguir solucionar da melhor forma. Mas existe também a abordagem micro, que é quando a gente fala da nossa reforma íntima, que para o estudo de hoje é a questão mais importante. Quando nós buscamos que o outro se transforme, que o outro se modifique, a gente esquece de fazer a nossa parte. Quando a gente exige que o outro mude a postura, que o outro deixe de falar da vida alheia, a gente continua, infelizmente, com a maledicência. Então, é um trabalho individual, é um trabalho que requer muita renúncia nesse sentido. Porque a gente não tem como transformar o outro, porque a gente não pode decidir pelo outro, porque o outro é livre. E por mais que a gente não queira, nós não somos dono do outro. No máximo a gente vai sentir amor por ele, nada mais. Não está no nosso direito a posse, por mais que a gente queira. Porque por mais que eu diga assim, Joelson, ou seu Chico, ou alguém que não faça, no pensamento dele, no momento que ele sai de perto de mim, ele vai fazer, porque é um desejo, é uma escolha dele, ele quer. Então não nos cabe isso. A gente pode orientar, ver o que a gente consegue dentro das nossas possibilidades, porque nós também não somos dotados da verdade. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que a verdade é um espelho quebrado, e cada um tem uma parte desse espelho. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, e a gente precisa respeitar essas questões. É Joana, né, que fala isso? É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Como seria bom, quando Emmanuel coloca isso aqui para a gente, se cada um fizesse a sua parte, sem precisar, ninguém está no pé. Se a gente for observar, a gente se espelha muito no equívoco do outro. O outro chega atrasado no trabalho, eu, em vez de chegar cedo, ser o exemplo, o que é que eu vou fazer? Se fulano chega atrasado, eu vou chegar também. A gente nunca se espelha no que deveria, né? Na coisa boa. A gente quer fazer o errado porque o outro também está fazendo errado. Quando, na verdade, o convite é, segue-me tu, deixa o outro fazer a parte dele. Fazer o que ele quiser, porque é uma escolha dele. Mas você, faça a sua parte bem feita. Porque sobre você pode opinar. Né? Nas suas ações, você tem domínio, você não tem nada do outro. E para que a gente consiga trazer essas questões para a gente precisa fazer o nosso bem feito. Né? Aí Emmanuel continua. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lhe com legítima compreensão. Todo mundo tem um trabalho, uma tarefa diferente na seara do Cristo. Mas o que é que a gente quer? A gente quer fazer o trabalho do outro. A gente não quer fazer aquilo que nos cabe, não. Quando nós estamos no plano espiritual, nós assumimos uma responsabilidade lá. Mas aí vem a reencarnação, vem o véu do esquecimento. Aí quando chega aqui a gente esquece. Aí acha que a nossa tarefa é inferior às nossas capacidades. Aí a gente perde muito tempo ajudando o outro a realizar dele e o nosso posto de trabalho sozinho, vazio. E quando a gente for prestar conta, o que a gente vai fazer? Vai ficar com a cara mexendo, porque a gente se ocupou muito da tarefa do outro e esqueceu de fazer a nossa. Tem pessoas que dizem assim, mas eu fiquei responsável por colocar a água fluidificada na casa espírita. Mas eu sou formado com capacidade de fazer palestra. Acha que a água fluidificada é um trabalho insignificante. E, gente, nenhum trabalho na seara do Cristo é insignificante. Nenhum.
E se for aquele trabalho que nós nos responsabilizamos e nós assumimos, é isso que nós temos que fazer. Bem feito, com amor, com zelo. Eu conversava com uma pessoa lá no Centro Espírita, no Seminário do Caminho, e ela disse, mas eu queria ir para a evangelização, porque eu ouvi falar que a evangelização infantil salva vidas. Eu disse, salva. Mas quem coloca água purificada também pode salvar. Tudo é a maneira, tudo é o pensamento. É como nós fazemos e realizamos as nossas tarefas que vai fazer o diferencial, que vai fazer a diferença. Porque se eu coloco água fluidificada de todo jeito, pensando na morte da bezerra, nas contas que eu tenho que pagar na segunda-feira, aquela água ali não tem os fluidos necessários. Né? A espiritualidade sozinha não consegue fazer, porque a gente é o filtro, nós somos o filtro. Agora, se eu mentalizo coisas boas, pensamentos positivos, dou de mim os melhores sentimentos, aquela água fluidificada ali também vai conter fluidos bons, que podem salvar vidas, que podem auxiliar pessoas depressivas, que podem auxiliar pessoas com câncer, que podem auxiliar de diversas formas. Isso também é salvar vidas. Então todo o trabalho é digno. Respeite o seu e faça o seu bem feito. Naquilo que você está designado, na tarefa que você se comprometeu, com a casa espírita, com a espiritualidade, faça bem feito. Até vocês mesmos, plateia, quando chega num ambiente como este, tem um trabalho fundamental, o de se conectar, para que vocês também possam receber a ajuda necessária, a assistência necessária da espiritualidade. É um momento que vocês têm para vocês mesmos. É a conversa mais intimista que você vai ter com Deus. É um momento que vocês podem se entregar, esvaziando o coração de todo o sentimento que amargura, do desejo de vingança, do ódio, do ressentimento, para preencher o coração de esperança, de amor, de conhecimento, que é a base, que é o fortalecimento para cada um de nós aqui. Porque sem esse conhecimento, sem essa base religiosa, nós não seríamos nada. Seríamos fracos, como as casas construídas sobre a areia, que vem o vento, vem a tempestade, vem as dificuldades e a derrota. E são esses conhecimentos, essa base, essa religiosidade, né, essa busca constante por sermos melhores, é que vai nos fortalecendo a cada dia. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam, muitos o consideram portador de perigosas tentações. Isso aqui se tratando de outras pessoas. E aqui eu me lembrei do exemplo de Ananias. Quando Ananias ainda em desdobramento, estava dormindo, Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, e ele altamente adormecido, mas naquele momento ele acorda pronto e diz, eis-me aqui, Senhor. E Jesus diz, orienta, na verdade, vá até a casa de Judas, que lá tem quem precise do teu concurso, do teu trabalho, do teu auxílio, da tua ajuda. Aí Ananias olha para Jesus e diz assim, mas Senhor, quem lá está é Saulo, o perseguidor. Ele veio de Tarso à minha procura. Ele quer me matar. É para lá mesmo que o Senhor está me enviando? Aí Jesus disse, faz o teu, né, Ananias? Vá e deixe que eu mesmo digo a ele o quanto ele padecerá por amor ao meu nome. Jesus já sabia do coração de Saulo. Já sabia que Saulo estava cego dos olhos físicos, já tinha tido um encontro com ele na estrada de Damasco, só que Ananias não conseguia visualizar. Ananias via Saulo com os olhos materiais, pelas ações do passado, mas não enxergava o novo homem que estava deitado em cima da cama, precisando do seu serviço, da sua ajuda, do seu auxílio. Aí Jesus, Emmanuel continua, né? Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa.
Quem penetrará, porém, o campo das calvas? Naquele momento, Ananias não conseguia enxergar o coração de Saulo, mas Jesus já enxergava. E ele sabia que o vaso que ele escolheu para depositar o Evangelho não o decepcionaria. Naquele encontro com Saulo na estrada de Damasco, onde houve toda um redirecionamento no caminho, na estrutura, no pensamento de Saulo, Jesus já sabia do coração dele e enxergava os dedos ali. Mas só que Ananias não. Vocês já imaginaram, vocês no dia a dia, ser perseguido, saber que uma pessoa está atrás de lhe matar, e você receber a orientação de Jesus dizendo que você vai até aquela pessoa auxiliar, vocês iriam? Verdadeiramente hoje, vocês teriam essa coragem? Ananias foi, porque resolveu seguir o Cristo desde o primeiro contato. Teve fé, confiança, e é isso que nós precisamos ter, todos os dias. Porque nós não enxergamos em 360 graus, mas Jesus enxerga o que está no coração de cada um de nós, porque Ele nos sonda. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento em todos os ângulos? Será que nós somos capazes de analisar 100% alguém? De enxergar o que existe no coração, no pensamento de alguém? E por que ainda continuamos a ajudar? Essa é a mensagem. Entender, fazer a nossa parte, seguir o Cristo, porque dentro de mim eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu estou pensando, eu posso modificar esse pensamento, eu posso modificar algumas ações, eu posso olhar para o meu equívoco do passado, aprendendo com ele e fazendo diferente a partir de então. Mas será que o outro também não está fazendo a mesma coisa? E eu estou só julgando? Será que ele não está fazendo um esforço tremendo para ser uma nova pessoa e muitas vezes caindo porque a gente cai ainda, mesmo querendo servir, mesmo querendo seguir? Foi com Paulo, foi com Pedro antes de se tornar a pedra angular. Paulo caiu inúmeras vezes após aquele encontro com Jesus, mas se levantou todas elas, porque ninguém serve o Cristo caído, se vitimizando, se lastimando. É preciso testemunhar, é preciso renunciar. E seguir o Cristo significa muitas vezes deixar para trás algumas pessoas que nós amamos, porque não estão prontas e não tiveram o despertar ainda para caminhar junto conosco. E isso não quer dizer que eu preciso me intrigar, deixar de falar, não. Porque o Cristo quer que cada um de nós avance. E avançar significa muito mais para dentro de nós, avançar para dentro de nós, para as nossas reflexões interiores, para a nossa reforma íntima, para o amor, para o perdão, para ressignificar alguns sentimentos do que de cidade. Avançar significa muito mais essa elevação espiritual, esse desejo de que o outro também fique bem, respeitar o outro. Porque a gente não vai deixar de amar. E Jesus não pede que a gente deixe, mas Jesus pede que a gente respeite o despertar do outro. E nessa questão aqui, a gente vê, e eu me lembro de um exemplo conhecido por todos nós, quando Jesus estava numa praça pública e diante dele foi jogada uma mulher. Aquela mulher foi pega em adultério. E Jesus foi posto à prova pelos doutores da lei naquela época. Diante dela tinha várias pessoas, homens com pedras na mão, julgando, condenando, acusando aquela mulher. Mas nenhum deles perguntou por um momento sequer o que levou aquela mulher a agir daquela forma. Quantos nãos ela havia dado antes de cair naquela tentação? Apenas julgavam, condenavam. Queriam matá-la, apedrejada, porque era a lei. Jesus passa a escrever no chão palavras desconhecidas até hoje por todos nós. E um a um vão saindo.
até que ele fica diante dela e pergunta: mulher, cadê aqueles que te julgaram? E ela responde: foram embora, Senhor. Então eu também não te julgo. Vai e não volta mais a pecar. Eles não enxergavam, mas Jesus sabia o que tinha no coração daquela mulher e por isso agiu dessa forma. E age conosco, porque ele sabe o que existe dentro do coração de cada um de nós. E sabe que por mais que hoje a gente não consiga realizar ou agir da forma que deveríamos, ele sabe que um dia nós conseguiremos. Ele sabe exatamente no que nós nos transformaremos, porque ele nos lapida todos os dias. É como se nós fôssemos ainda a pedra bruta que apanha todos os dias com um martelo, e essas marteladas doem, e doem muito. Mas nós só recebemos essas marteladas porque nós queremos, e são o fruto das nossas escolhas. E essas dores, essas oportunidades de aprendizado que a gente ainda hoje não entende, um dia a gente vai entender. Porque hoje a gente não sabe por que leva a martelada, mas Jesus sabe a obra que ele está realizando em cada um de nós e no que cada um de nós se tornará. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Eu não sei se vocês leram o livro Paulo e Estevão, mas existe um momento que Paulo retorna a Tarso e vai de encontro ao pai. E o pai pergunta se ele ficou sã, porque acreditava que Saulo tinha ficado louco ao se converter ao cristianismo. E esse é um dos momentos mais difíceis para Saulo, porque foi uma das dores mais profundas que ele pôde sentir, porque a família, o pai, não o aceitava. A mãe já havia morrido por conta das dores, dos desgostos, que ficou muito desgostosa porque ele tinha se convertido. E enquanto o pai, ele tinha amor, mas enquanto religioso que era, pelas crenças enraizadas que havia aprendido dos homens, ele não aceitou o filho em casa, não o auxiliou, não o teve dentro de casa, mas deu uma bolsa de moedas para que fosse sanada as suas necessidades básicas, Mas Paulo ainda assim seguiu, porque muitas vezes o seguir, a gente precisa ir além. A gente já pensou se a gente só fosse seguir Jesus, se o pai ou a mãe ou o filho quisesse? Ninguém seguiria. E o nosso convite para seguir Jesus não pode depender de terceiros, porque senão ele não se efetiva. Porque as pessoas são falhas, as pessoas mudam de opinião, têm concepções diferentes, estão em estágios evolutivos diferentes. E por isso essa mensagem, segue-me tu. Porque a gente precisa efetivar esse convite de forma clara, objetiva, natural, mas acima de tudo, espontânea dentro dos nossos corações. E verdadeira, O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então a gente não precisa ficar altamente preocupado com a evolução do outro. Porque Jesus não vai abandonar ninguém. Não vai abandonar a quem está lá dentro dos templos, quem está na casa espírita, quem está nas delegacias, nas cadeias, no mundo das drogas. Ele não vai abandonar ninguém. É um compromisso que ele fez com a humanidade. E ele deposita todos os dias uma fé inalterável na humanidade, em cada um de nós, porque ele sabe que todos nós um dia despertaremos para a nossa regeneração, para o querer evoluir, tanto na inteligência como moralmente. Convém, desse modo, atentarmos com perfeição aos deveres que nos foram referidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que são próprias. A gente precisa, entender que cada um tem o seu papel e o papel é diferente do outro. Cada um tem sua missão e a minha missão é diferente de fulano. Que cada um tem um despertar, cada um está num estágio evolutivo diferente.
e que nós precisamos ter paciência, principalmente muita paciência com o outro, que ainda não teve seu despertar, que ainda não tem a mesma concepção que a gente, que ainda não aprendeu a amar, como Jesus orienta, que ainda não aprendeu a perdoar, que ainda guarda dentro de si sentimentos ruins, que não aprendeu a ressignificar. Paciência com os nossos processos também, para que a gente não se cobre aquilo que a gente ainda não tem condição de dar, mas que a gente se esforce cada dia mais para nos tornarmos mulheres e homens de bem, fazendo o nosso melhor naquilo que nos compete, mas nos esforçando, né, cada dia mais para atingirmos o objetivo, né, atingirmos mais rapidamente a nossa evolução. Nesse padrão de conhecimento e atitude há sempre muito trabalho nobre a ser realizado. Todo trabalho na seara do Cristo é nobre. Só precisa a gente depositar nesse trabalho muito amor. Tudo que nós fazemos com amor, com dedicação, com perseverança, com um olhar diferente, na verdade, porque muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que tem de muito dentro de nós. E por isso que é preciso a gente trabalhar dentro dos nossos corações a pureza, para que a gente não projete no outro aquilo de ruim que a gente tem e a gente queira transferir para o outro, ou enxergar pelos olhos de um terceiro. Porque, por exemplo, eu gosto muito de Yuri, e por gostar de Yuri eu fico, Salles, Yuri é uma pessoa excelente, isso, aquilo outro. E de repente Yuri teve um problema com Salles. Não é a mesma coisa que Salles acha. Aí Salles talvez já queira me convencer que Yuri não seja a melhor pessoa. E aí eu vou ter que ter o discernimento, né? O meu olhar diante de Yuri, diante de mim, das atitudes de Yuri para comigo. O que é que eu posso extrair, o que de fato aconteceu e deixar que eles resolvam as arengas deles, né? Porque às vezes a gente passa a odiar uma pessoa sem nem conhecer, sem dar oportunidade daquela pessoa chegar nem perto, porque um amigo muito próximo tem raiva, ou porque alguém não gosta, alguém fica com receio, né? Deixe que eles resolvam os problemas dele. Você olhe com seus olhos para cada um, para extrair o melhor que cada um tem para lhe oferecer, para aprender e ter a oportunidade de evoluir junto com essas pessoas, né? E se um irmão parecer desviado aos teus olhos mortais, fazer o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Todas as vezes que a gente se vê na condição limitada de enxergar o outro, e às vezes a gente acha que o outro está se desviando, está equivocado, como foi o caso do pai de Saulo, achava que ele estava equivocado. Só que na verdade quem estava equivocado era o próprio pai. Então ele tinha uma visão limitada que todos nós temos. Então todas as vezes que a gente tiver essa visão limitada do outro, a gente possa interiorizar, né? Entendendo que o outro também é filho de Deus, que Deus ama, assim como nos ama. Entender que o outro está passando por um processo, né, de edificação moral, assim como eu também estou passando. Me colocando, tendo uma empatia, para não julgar, porque nenhum de nós é dado esse direito de julgamento. E que nós possamos ouvir, sempre que nós estivermos com esse pensamento, de julgar, de condenar, de achar que a tarefa do outro é mais importante que a minha, ou o sofrimento do outro é menor que o meu, a gente possa ouvir Jesus sussurrar baixinho aos nossos ouvidos. O que te importa aqui? Segue-me tu. Que na manhã de hoje nós possamos sair daqui convictos de que cada um tem uma tarefa individualizada e intransferível na seara do Cristo. Que cada um de nós só passa pelo aquilo que precisa passar para aprender, e as tarefas, né, as situações que nos vêm é de acordo com o nosso grau de evolução e com aquilo que nós podemos e temos a capacidade de realizar. Então, que a gente possa seguir o Cristo de forma verdadeira, espontânea, natural,
para que a gente escute Ele dizer: segue-me tu, batendo nas portas dos nossos corações, mas que nesse momento a gente permita que Ele entre para ficar, para ser integrante da nossa família, e não apenas uma visita como nós temos feito constantemente. Porque visita a gente recebe 2 dias e anda para fora, né? A gente tem feito isso com o Cristo. No momento que a gente está cansado, está no limite, em vez de a gente se apegar com Ele, buscar a confiança, a gente vai para o mundo, às vezes sempre volta, às vezes cai novamente. Mas que Ele possa entrar agora e veja nos nossos corações, nos redimindo, nos auxiliando naquilo que nós somos capazes de compreender e nos doar. Que assim seja, né? Muito obrigada a todos vocês. Graças a Deus. Então, aproveitamos a oportunidade para agradecer mais uma vez a todos que aqui se encontram. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão. E renovar o convite à nossa irmã Itaiana para que possa retornar, para trazer seu conhecimento, para passar para todos nós. E agora vamos fazer a prece final, para que possamos passar para o próximo passo, que é o passe magnético, que será feito na sala ao lado. E eu convido carinhosamente o nosso irmão Joel, que faça a prece final por todos nós. E aproveitar para também convidar para vir mais vezes. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e pensar em Jesus como esse divino amigo de nossas vidas. E como nos lembra Joana de Ângeles no livro Mestre de Amor, na mensagem Jesus Contigo, que todos os dias, ou uma vez por semana, possamos convidar Jesus para pernoitar em nossas casas, através do Evangelho no lar. Te pedimos, Senhor, a inspiração constante, para que nesses dias, nessas noites escuras de nossa alma, possamos alcançar o amanhecer repleto de luzes e glorioso de bênçãos. Envolve esta casa que se abre diariamente, semanalmente, para receber almas como nós, incautas ainda, e profundamente necessitadas da tua misericórdia e do teu amor. Banha essa doutrina dos imortais, que, como diz Amélia Rodrigues, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Banha esta casa com as tuas vibrações de muita proteção, alcançando todos nós aqui, encarnados e desencarnados, presentes e ausentes, todos os trabalhadores e trabalhadoras desta casa. Envolve-nos e nos protege, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.